Tire tudo, ordenou o milionário à rapariga virgem que comprou. Mas aquela noite mudou tudo. Pensei que podia te comprar, até que te vi chorar. E naquele momento soube que era eu quem estava perdido. Antes de mergulharmos na história, deixa um comentário dizendo de onde estás vendo. Aproveita a história. Isabela Souza assinou o contrato com as mãos tremendo. 5 milhões de reais. Era uma quantia que nunca havia visto em sua vida. Uma quantia que poderia salvar a vida de seu irmão. Tudo o que tinha de fazer era entregar-se a um homem que nunca havia conhecido, por uma noite que mudaria sua vida para sempre. O escritório do advogado era frio e impessoal. O homem de meia-idade que revirava os documentos nem sequer a olhava nos olhos. Para ele, isto era apenas outro contrato. Para Isabela, era a morte de tudo aquilo em que alguma vez acreditou sobre si mesma. Tudo está em ordem, disse o advogado, fechando a pasta. O dinheiro será transferido para a conta do hospital assim que o acordo for completado. Meu cliente será pontual. 7 da noite no endereço que forneci. Isabela assentiu, incapaz de falar. Tinha 23 anos e nunca havia estado com um homem. Havia guardado sua inocência não por moralidade antiga, mas porque nunca havia sentido aquela conexão especial com ninguém. E agora ia entregar aquele estranho por dinheiro. Mas Miguel, seu irmão menor de 16 anos, precisava de um transplante de rim urgente. Os seguros haviam rejeitado a cobertura por uma questão legal. E quando o médico disse que tinha apenas semanas, Isabela soube que faria o que fosse necessário. Até mesmo isto. A mansão ficava na periferia da cidade, escondida atrás de altos muros e jardins perfeitamente cuidados. O táxi a deixou na entrada principal às 6h55. Isabela ficou parada diante das portas de ferro forjado. Seu vestido preto simples, parecendo de repente demasiado barato, sua maquilagem mínima e inadequada. Um intercomunicador crepitou. Adelante. A voz era profunda. Masculina, completamente desprovida de emoção. As portas se abriram automaticamente. Isabela caminhou pela senda de pedra, cada passo sentindo-se mais pesado que o anterior. A casa era enorme, moderna, todo vidro e aço e linhas limpas que gritavam riqueza sem esforço. A porta principal abriu-se antes de poder bater. Um homem estava na ombreira, e Isabela sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Leonardo Pereira era devastadoramente belo de uma forma que doía olhar. Alto, provavelmente 38 ou 39 anos, com cabelo escuro com grisalho prematuro nas têmporas, que apenas o tornava mais atraente. Usava calças pretas e uma camisa branca com os punhos arregaçados, revelando antebraços musculosos. Mas eram seus olhos o que aprendeu, cinzentos como uma tempestade, frios como aço, olhando-a com uma intensidade que a fez sentir nua, mesmo completamente vestida. Isabela Souza, disse ele. Não era uma pergunta. Sim. Entra. Afastou-se. E Isabela entrou num saguão que provavelmente era maior do que todo o seu apartamento. Pisos de mármore, uma escada curva, arte que reconheceu de museus. Isto era outro mundo. O dinheiro já foi transferido, disse Leonardo fechando a porta. Podes verificar se quiseres. Isabela tirou seu telemóvel com dedos dormentes. Abriu a aplicação do hospital. Lá estava, confirmação do pagamento completo para o transplante de Miguel, agendado para amanhã de manhã. Lágrimas queimaram seus olhos. Seu irmão viveria. Aconteça o que acontecer esta noite, Miguel viveria. Obrigada, sussurrou. Leonardo a estudou com aquele olhar frio e inabalável. Não me agradeças ainda. Fizemos um acordo. Agora cumpres a tua parte. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Este homem não era como havia imaginado. Esperava luxúria óbvia, mãos apressadas, impaciência animal. Mas Leonardo irradiava controle absoluto, como um predador que sabia que sua presa não tinha para onde fugir. «Queres uma bebida?» perguntou ele, caminhando para o que parecia ser uma sala de estar. «Não bebo»,
Claro que não. Havia algo parecido com desprezo em sua voz. Pura e intocada. Exatamente o que pedi. As palavras machucaram mais do que Isabela esperava. Forçou-se a endireitar as costas, a olhá-lo diretamente. Por que fizeste isto? Poderias ter qualquer mulher que quisesses. Não tinhas de comprar alguém. Leonardo serviu-se um uísque, o líquido âmbar brilhando sob as luzes embutidas. Queres a resposta bonita ou a verdade? A verdade. Virou-se, aqueles olhos cinzentos atravessando-a. Porque posso. Porque tudo neste mundo tem um preço, incluindo inocência. E porque queria lembrar-me a mim mesmo que nada é sagrado, nada é puro, nada que o dinheiro não possa comprar. Isabela sentiu náuseas. Este homem não estava apenas comprando seu corpo, estava tentando comprar sua alma, de forma a provar algum ponto torcido sobre a natureza humana. E se me recusar agora? O que acontece com o dinheiro? Leonardo tomou um gole de sua bebida, seus olhos nunca deixando os dela. O contrato é vinculativo. Se te recusares, o dinheiro será retirado. O transplante de teu irmão será cancelado. Morrerá à espera de um rim que nunca chegará. Era um monstro, um lindo, rico monstro, completamente sem coração. E Isabela estava completamente à sua mercê. Então comecemos, disse ela, surpreendida pela firmeza em sua voz. Quanto mais cedo isto terminar, melhor. Algo piscou nos olhos de Leonardo. Surpresa? Respeito? Desapareceu tão rápido que Isabela pensou que o havia imaginado. O quarto fica acima. Terceira porta à direita. Dar-te-ei 10 minutos para te preparares. Preparar-me? Há uma casa de banho. Usa-a se quiseres. Há um roupão. Quando escutar que bato, quero que estejas pronta. Pronta como? Leonardo aproximou-se dela, fechando a distância, até que Isabela pudesse cheirar sua colônia cara, pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Sem roupa, disse em voz baixa. Quero ver-te completamente. Cada centímetro. Entendes? Isabela assentiu, não confiando em sua voz. Bem, começa a subir. Subiu as escadas com pernas que pareciam chumbo. Encontrou o quarto facilmente. Enorme, dominado por uma cama king size com lençol preto. A casa de banho adjacente era tudo mármore e acessórios dourados. Havia um roupão de seda pendurado num gancho, tão caro que provavelmente custava mais que sua renda mensal. Isabela viu-se no espelho. Seu rosto estava pálido, seus olhos demasiado grandes. 23 anos, e estava prestes a vender o único que realmente possuía. Por Miguel, lembrou-se. Tudo era por Miguel. Começou a despir-se, cada peça parecendo desprender outra camada de dignidade. Quando estava completamente nua, colocou o roupão. O material sussurrou contra sua pele, sensual de uma forma que a fazia sentir exposta mesmo coberta. Esperou. Os minutos arrastavam-se como horas. Seu coração batia tão forte que tinha a certeza de que Leonardo poderia ouvi-lo lá embaixo. Então o escutou, passos subindo as escadas, parando fora da porta, e finalmente 2 batidinhas firmes. Entra, disse Isabela, odiando como sua voz tremia. A porta abriu-se. Leonardo entrou, havia tirado sua camisa. Seu peito era esculpido, cada músculo definido. Uma linha de pelo escuro desaparecendo sob a cintura de suas calças. Isabela teve de se forçar a respirar. Tira-o, ordenou Leonardo, sua voz desprovida de qualquer calor. Tira tudo! As mãos de Isabela foram ao cinto do roupão. Tremiam tão violentamente que mal conseguia desatar o nó. Leonardo observava, imóvel, aqueles olhos cinzentos rastreando cada movimento. O roupão abriu-se, deslizou pelos seus ombros, caiu numa poça de seda a seus pés, e Isabela estava completamente nua diante de um estranho que a havia comprado como se fosse mercadoria. Leonardo não se moveu, apenas olhava, sua expressão completamente ilegível. O silêncio estendeu-se, tornou-se insuportável. Isabela queria cobrir-se, queria correr, queria desaparecer. Vira-te, disse Leonardo finalmente. Lentamente. Isabela girou cada segundo parecendo uma eternidade.
Quando completou o círculo, viu algo no rosto de Leonardo que não havia estado lá antes. Não luxúria, não triunfo, mas algo mais escuro, mais complicado. Realmente nunca estiveste com ninguém? Perguntou ele. Não. Por quê? Porque estava esperando que significasse algo. As palavras saíram amargas. Suponho que isto não é exatamente aquilo que tinha em mente. Leonardo aproximou-se dela, levantando uma mão para roçar sua bochecha. Seu toque era surpreendentemente gentil. Estás a chorar. Isabela não se havia apercebido. Levantou uma mão ao seu rosto, sentindo a umidade lá. Estava a chorar. Lágrimas silenciosas escorregando pelas suas bochechas sem permissão. Desculpa, sussurrou. Pensei que conseguiria fazer isto sem sentir nada. Leonardo deixou cair a mão, retrocedendo um passo. Veste-te. Isabela piscou. O quê? Veste-te. Coloca o roupão. Desce. Temos de falar. Mas o contrato... Ao diabo com o contrato. Leonardo virou-se, passando uma mão pelo cabelo. Apenas veste-te e desce. Estarei na sala. Saiu, fechando a porta atrás dele. Isabela ficou de pé, nua e confusa, sem entender o que havia acontecido. Mas uma coisa era clara: algo nesta noite já havia mudado, e suspeitava que nada voltaria a ser o mesmo. Isabela colocou o roupão e desceu as escadas com o coração na garganta. Não sabia o que esperar. Damián havia mudado de opinião sobre tudo. O dinheiro seria retirado. Miguel morreria porque ela não conseguiu controlar suas lágrimas. Encontrou-o na sala, de pé junto às janelas do chão ao teto que davam para os jardins iluminados. Havia voltado a colocar a camisa, embora não a tivesse abotoado. Tinha um copo de uísque na mão e olhava para a escuridão como se contivesse respostas. Senta-te, disse sem virar-se. Isabela sentou-se na beira de um sofá de couro, apertando o roupão contra seu corpo. Esperou. Leonardo finalmente virou-se para a olhar. Por que o fizeste? Já sabes, pelo meu irmão. Não, refiro-me a por que aceitaste fazer isto tu própria. Há outras maneiras de arranjar dinheiro. Empréstimos, crowdfunding, caridade. Isabela soltou uma gargalhada amarga. Acreditas que não tentei? Os bancos não dão empréstimos de 5 milhões a uma rapariga de 23 anos sem poupanças nem garantias. O crowdfunding arrecadou menos de 100 mil em 3 meses. E as organizações de caridade têm listas de espera de anos. Miguel tem semanas, talvez dias. E teus pais? Mortos. Acidente de carro quando eu tinha 19 anos. Miguel é tudo aquilo que tenho. Sua voz quebrou. Faria qualquer coisa por ele, até mesmo isto. Leonardo tomou um gole longo de sua bebida, estudando-a com aqueles olhos cinzentos e impossíveis de ler. Sabes o que pensei quando vi teu pedido? Pedido. Há um serviço discreto para pessoas como eu que procuram certos arranjos. Teu nome estava na lista, juntamente com dezenas de outras mulheres, todas necessitadas, todas desesperadas. Isabela sentiu náuseas. Nem sequer havia sabido que sua informação estava naquela lista. O advogado deve ter lidado com isto. E por que me escolheste a mim? Pela tua foto. Leonardo deixou o copo. Estavas no hospital, na sala de espera. Alguém havia tirado a foto sem te dares conta. Estavas a segurar a mão de uma criança, suponho que Miguel. E havia tal angústia no teu rosto, tal amor desesperado. Não compreendo. Por que isto te faria escolher-me? Porque queria quebrar isto. As palavras saíram sem emoção. Queria tomar aquela pureza, aquele amor, e provar-te que tudo tem um preço. Até tu, até ele. Isabela sentiu raiva arder em seu peito. És um homem doente. Sim, Leonardo não negou. Provavelmente sou. Por quê? Por que farias algo assim? Sentou-se na cadeira diante dela, inclinando-se para a frente com os cotovelos sobre os joelhos. Porque há 3 anos acreditava em coisas como amor, lealdade, pureza. Estava noivo de uma mulher que jurou amar-me por quem era, não pelo que tinha. O que aconteceu? Encontrei-a na cama com meu sócio comercial.
Quando a confrontei, nem sequer fingiu arrependimento. Disse que sempre havia sido sobre dinheiro, que era um tolo por acreditar que algo mais importava. Isabela sentiu uma pontada de compaixão, mas a abafou. Então, uma mulher te magoou e decidiste vingar-te em todas as mulheres. Não em todas as mulheres, apenas naquelas que fingem ser algo que não são. Seus olhos encontraram os dela. Mas tu, quando te via chorar lá acima, nua e vulnerável e completamente honesta sobre tua dor, apercebe-me de algo. O quê? Que és real, que teu amor pelo teu irmão é real, e que talvez o monstro nesta equação não sejas tu. O silêncio caiu entre eles, pesado e carregado. Isabela não sabia o que dizer. Este homem a havia comprado, a havia humilhado, e agora estava... O quê? A desculpar-se? O dinheiro já foi pago, disse Leonardo finalmente. O transplante de Miguel está garantido. Isto não mudará. Mas o contrato... O contrato dizia que terias de passar a noite. Não especificava como. Levantou-se. Há quartos de hóspedes acima. Podes ficar num deles. De manhã, levar-te-ei ao hospital, para que estejas com teu irmão durante a cirurgia. Isabela o olhou, incrédula. Por que farias isto? Porque vi algo esta noite que pensei que não existia mais. Algo que não pode ser comprado ou vendido. Caminhou para as escadas. Depois parou. E porque me apercebe de que a pessoa que precisa de ser salva aqui não é teu irmão, sou eu. Subiu as escadas, deixando Isabela sentada na sala, completamente confusa sobre o que havia mudado e por quê. Passou a noite num quarto de hóspedes que era mais luxuoso do que qualquer lugar onde tivesse dormido. Não dormiu muito, demasiado consciente de que Leonardo estava em algum lugar desta casa enorme, provavelmente igualmente acordado. De manhã, tal como prometeu, ele a levou ao hospital. Miguel estava a ser preparado para a cirurgia, sedado, mas consciente o tempo suficiente para ver Isabela. Estás diferente, murmurou seu irmão. Aconteceu algo? Nada importante, mentiu Isabela, beijando sua testa. Apenas concentra-te em melhorar. Sim, preciso de te ter aqui. Miguel foi levado para a cirurgia. As horas arrastaram-se. Leonardo permaneceu, sentado na sala de espera sem falar muito, apenas presente. Isabela não entendia por que ficava. Quando o médico finalmente saiu com boas notícias, quando disse que Miguel havia tolerado bem a cirurgia e que as perspectivas eram excelentes, Isabela desabou. Todas as semanas de tensão, todas as noites de terror saíram em soluços que não conseguia controlar. E foi Leonardo quem a segurou, quem a deixou chorar contra seu peito, quem murmurou palavras que ela não conseguia ouvir, mas que pareciam promessas. Quando finalmente se acalmou, olhou para cima para encontrar aqueles olhos cinzentos, olhando-a com algo que poderia ter sido ternura. Obrigada, sussurrou, por ficares, por tudo. Isabela, disse Leonardo em voz baixa. Posso fazer-te uma pergunta? O quê? Dar-me-ias uma segunda oportunidade? Não como isto, não como contrato ou transação. Apenas deixa-me conhecer-te, de verdade. Ela deveria ter dito que não. Deveria ter apanhado o dinheiro, salvado seu irmão e nunca mais olhado para trás para o homem que havia tentado comprá-la. Mas havia algo em Leonardo. Algo partido, reconhecendo algo igualmente partido nela, que a fez dizer, uma oportunidade. Mas se me tratares novamente como mercadoria, desaparecerei e nunca mais saberás de mim. Leonardo sorriu então e transformou completamente seu rosto. Combinado. Jantar amanhã? Em algum lugar público. Tua escolha do restaurante. Minha escolha provavelmente será muito menos elegante do que aquilo a que estás acostumado. Bem, quero ver teu mundo, Isabela. Não apenas mostrar-te o meu. Enquanto saíam do hospital juntos, Isabela perguntou-se o que estava a fazer. Estava a apaixonar-se por um homem que a havia comprado como se fosse propriedade. Mas talvez, apenas talvez, aquela noite horrível fosse o princípio de algo que nenhum deles esperava. Algo que poderia salvá-los a ambos. Budil,
O jantar foi num pequeno restaurante português, onde Isabela havia trabalhado antes de conseguir seu trabalho atual no café. O lugar tinha toalhas de plástico e cadeiras desiguais, e o cheiro a pão fresco enchia o ar. Leonardo, em seu terno de designer de R$ 5.000, destacava-se como um diamante em carvão, mas não se queixou. Na verdade, parecia fascinado. "Quanto tempo trabalhaste aqui?" perguntou, olhando para o menu laminado. 2 anos, desde os 18 até os 20. A dona Rosa, a dona, foi muito amável quando nossos pais morreram. Deixou-me trabalhar horas flexíveis para poder cuidar de Miguel. Deve ser difícil criar um adolescente sozinha. Tinha 19 quando se tornou minha responsabilidade. Isabela tomou um gole de água. Não sabia nada sobre ser mãe, mas tentei. Ainda tenho. Leonardo a estudou com aquela intensidade que ela estava começando a reconhecer. És extraordinária. Sabes, não é? Sou ordinária a fazer aquilo que qualquer irmã faria. Não, a maioria das pessoas na tua posição teria encontrado outra forma, ou teria desistido. Mas tu estavas disposta a sacrificar-te completamente. Isabela sentiu desconforto contorcendo-se em seu estômago. Não quero falar disto, daquela noite. Está bem. Leonardo alcançou sua mão através da mesa. Então falemos de outra coisa. Fala-me de ti, não de Miguel, não de tuas responsabilidades. Apenas de ti. Foi estranhamente difícil. Isabela havia se definido por tanto tempo como a irmã mais velha de Miguel, ou a órfã que cuida de seu irmão, que não sabia quem era separada desses papéis. Não sei o que dizer. O que gostas de fazer? O que te faz feliz? Isabela pensou. Costumava pintar antes de nossos pais morrerem. Nada sério, apenas aguarelas, paisagens principalmente. Por que paraste? Não havia tempo, não havia dinheiro para suprimentos e parecia frívolo. Quando Miguel precisava de tantas coisas. E se tivesses tempo e dinheiro? Não sei. Isabela encolheu os ombros. Suponho que esqueci como ser algo mais que uma sobrevivente. Leonardo apertou sua mão. Então vou ajudar-te a lembrar. As semanas seguintes foram um turbilhão. Enquanto Miguel se recuperava no hospital, Leonardo cortejava Isabela de maneiras que ela nunca havia experimentado. Não era apenas flores e restaurantes caros, embora houvesse isso. Era a forma como a escutava quando falava, a forma como lembrava pequenos detalhes, a forma como a olhava como se fosse algo precioso. Mas Isabela resistia a aproximar-se demasiado, porque se lembrava daquela primeira noite, se lembrava de como Leonardo a havia olhado quando estava nua e vulnerável, como havia sido tão frio e calculista. "O que se passa?" perguntou ele uma noite enquanto caminhavam pelo parque perto do apartamento dela. "O que queres dizer? Estás a guardar distância. Sempre que começamos a conectar realmente, afastas-te." Isabela parou, enfrentando-o. "Porque não compreendo isto. Não compreendo como podes passar de tratar-me como propriedade a aquilo que é isto. E se te dissesse que aquela noite me mostrou quem realmente quero ser? Que ver-te enfrentar o pior de mim, com dignidade, me fez querer ser melhor? Diria que soa conveniente, que talvez isto seja apenas outra forma de possessão para ti." Leonardo recuou como se a tivesse golpeado. "É realmente isto o que pensas? Que isto é apenas um jogo para mim?" "Não sei o que pensar." Isabela sentiu lágrimas queimando. "És rico, poderoso, acostumado a conseguires o que queres. Como sei que não sou apenas outro capricho? O que acontece quando te aborrires de mim? Não vou aborrecer-me de ti." "Como podes saber?" "Porque nunca me senti assim com ninguém." Leonardo aproximou-se dela. "Porque quando estou contigo sou a melhor versão de mim mesmo. Porque me fazes querer ser o homem que mereces." Isabela queria acreditar nele, Deus, como queria, mas o medo era mais forte. "Preciso de tempo", sussurrou. "Preciso de saber que isto é real antes de me deixar cair. Dar-te-ei todo o tempo que precisares."
Leonardo roçou sua bochecha. Mas, Isabela, preciso que saibas algo. O quê? Já estou a apaixonar-me por ti, e não há nada que consiga fazer para o impedir. As palavras deveriam tê-la feito feliz. Em vez disso, a aterrorizaram, porque significava que isto era real, que não conseguiria afastar-se sem destruir algo precioso. E Isabela havia aprendido desde muito jovem que tudo aquilo que é precioso eventualmente se parte. Miguel teve alta do hospital 3 semanas após a cirurgia. Isabela estava no apartamento, preparando seu quarto, quando a campainha tocou. Abriu para encontrar Leonardo de pé, lá com 3 grandes caixas. O que é isto? Abre. Dentro estavam suprimentos de arte. Aguarelas profissionais, pincéis de Marta, papel de algodão, cavaletes, tudo aquilo que um artista sério necessitaria. Isabela sentiu lágrimas queimando seus olhos. Leonardo, isto é demasiado. Não é. Disseste que costumava pintar. Que paraste porque não havia tempo nem dinheiro. Bem, Miguel está a melhorar. Em breve não te precisará tanto. E quanto ao dinheiro, sorriu. Isso já não é um problema. Não consigo aceitar isto. Por quê? Porque parece como se estivesses a tentar comprar-me novamente, apenas de uma forma diferente. O sorriso de Leonardo desvaneceu. Não é isto que estou a fazer. Não é? Dinheiro, presentes, refeições caras. Como é isto diferente daquela primeira noite? Leonardo deixou as caixas e aproximou-se dela. É diferente, porque não espero nada em troca. Porque quero que sejas feliz. Porque quando mencionaste a pintura, teus olhos iluminaram-se de uma forma que nunca havia visto. E quero ver isso novamente. Mas é demasiado rápido, mal nos conhecemos. Então deixa que te conheça melhor. Tomou suas mãos. Isabela, há coisas sobre meu passado que precisas saber. Coisas que explicam por que sou como sou. Sentaram-se no pequeno sofá, e Leonardo contou-lhe sobre sua infância, sobre crescer em riqueza, mas sem amor, sobre um pai que media o afeto em reais e uma mãe que morrera quando ele tinha 10 anos, sobre construir seu império apenas para se aperceber de que estava completamente vazio no centro, e depois contou-lhe sobre Vanessa. Conhecia numa gala de caridade. Era uma jornalista cobrindo o evento. Bela, inteligente, aparentemente desimpressiona com meu dinheiro. Apaixonamo-nos. Ou pelo menos eu me apaixonei. O que aconteceu? Depois de 2 anos, pedi-lhe em casamento. Ela disse que sim. Começamos a planear o casamento. E então um dia cheguei à casa mais cedo e encontrei-os. Isabela apertou sua mão, animando-o a continuar. Meu sócio comercial, Felipe, alguém em quem confiava como um irmão, estavam em nossa cama, rindo de mim. Vanessa nem sequer tentou esconder. Disse que havia sido um jogo desde o princípio, que Felipe e ela haviam apostado quanto tempo levaria para conseguir um anel do meu dedo. Deus, Leonardo. Depois disso, convenci-me de que tudo era transacional, que o amor não existia, apenas diferentes formas de uso. Por isto criei aquela lista. Por isto te escolhi a ti, para provar que estavam certos, que até a inocência poderia ser comprada. Sim, não o negou, mas depois vi-te realmente. Vi teu sacrifício, teu dor, teu amor por Miguel, e apercebi-me de que estava errado. Isabela sentiu algo amolecer em seu peito. Este homem havia sido profundamente ferido e havia respondido tornando-se a coisa que o havia magoado. Mas agora estava tentando mudar. Como sei que não voltarás a ser aquela pessoa? O que acontece se me magoas? Não posso prometer que nunca te magoarei. Todos cometemos erros. Leonardo a olhou intensamente. Mas posso prometer-te que nunca mais te tratarei como mercadoria, que cada dia trabalharei para ser o homem que mereces. Não sei se consigo confiar nisso. Então deixa que me ganhe. Dá-me a oportunidade de provar-te que mudei. Isabela estudou seu rosto, vendo a vulnerabilidade lá, o medo de que ela o rejeitasse, e tomou uma decisão que poderia abençoá-la ou destruí-la. Está bem, mas com uma condição. O que seja.
sem mais presentes caros, sem tentar resolver todos os meus problemas com dinheiro. Se vamos fazer isto, preciso que me vejas como tua igual, não como alguém que precisa ser resgatada. Leonardo sorriu. Posso pelo menos comprar jantar de vez em quando, desde que eu também possa, mesmo que seja pizza de R$3. Adoro pizza de R$3. Beijaram-se então, o primeiro beijo real entre eles, não manchado por contratos ou transações. E Isabela sentiu algo acender-se em seu peito, algo perigoso e emocionante e completamente aterrador. Estava a apaixonar-se por Leonardo Pereira e rezou para que desta vez não terminasse em desamor. Os meses seguintes foram os mais felizes que Isabela havia conhecido. Miguel continuou a melhorar, eventualmente regressando à escola. Isabela começou a pintar novamente, descobrindo que a criatividade fluía mais facilmente do que recordava. E Leonardo era constante, presente, completamente diferente do homem frio que havia ordenado que se despe aquela primeira noite. Mas o passado tem uma forma de não ficar enterrado. Estavam num restaurante elegante para celebrar o aniversário de 24 anos de Isabela, quando ela apareceu. Vanessa, a ex-noiva de Leonardo, aproximou-se de sua mesa com um homem que Isabela supôs ser Felipe. Leonardo, ronronou Vanessa, completamente ignorando Isabela. Passou muito tempo. Leonardo tensionou, suas mãos apertando-se em punhos sobre a mesa. Vanessa, Felipe... Sua voz era gelo. Não temos nada de que falar. Oh, vamos! O passado é o passado. Vanessa finalmente olhou para Isabela, seus olhos avaliando-a de cima a baixo. E quem é esta, tua nova... E compra? Isabela sentiu o sangue drenar de seu rosto. Como Vanessa sabia sobre isto? Leonardo levantou-se tão rapidamente que sua cadeira quase caiu. Sai! Agora! Ou o quê? Vais comprar-me também? Vanessa riu. Oh, sim. Felipe contou-me sobre teu pequeno serviço. Bastante patético, Leonardo, tendo de pagar por companhia. Disse-te que saias. Felipe colocou uma mão no ombro de Vanessa. Vamos, querida. Claramente não somos bem-vinda. Enquanto se afastavam, Vanessa lançou sobre seu ombro. Aproveita enquanto dura, querida. Leonardo se cansa de seus brinquedos eventualmente. O silêncio em sua mesa era ensurdecedor. Isabela não conseguia olhar para Leonardo. Podia sentir os olhos de outros comensais sobre eles, ouvindo os sussurros. Isabela, começou Leonardo, leva-me a casa. Por favor, deixa-me explicar. Não há nada para explicar. Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Ela sabia, sobre o contrato, sobre tudo. Quantas pessoas sabem o que fizeste, o que fiz eu? Apenas Felipe. Deve ter-lhe contado, mas ninguém mais importa. Não importa? Isabela levantou-se. Ela acabou de chamar-me tua compra, teu brinquedo. E tem razão. É exatamente o que fui. Foste. Passado. Já não é assim. Tens a certeza? Porque por aqui parece que sou apenas outra transação. Um projeto de renovação para te fazeres sentir melhor contigo mesmo. Leonardo alcançou sua mão, mas ela afastou-se. Isto não é justo. Justo? Queres falar sobre justo? Lágrimas queimavam seus olhos. Vendi-me a ti. Assinei um contrato para ser tua por uma noite, e não importa quanto tempo passe, não importa como tentemos vestir isto, é o que sou, tua prostituta comprada e paga. Não digas isto. Por quê? É a verdade. As pessoas os olhavam abertamente agora. Leonardo pôs dinheiro sobre a mesa e guiou Isabela para fora do restaurante, sua mão firme em suas costas. Não falaram no caminho para seu apartamento. Quando chegaram, Isabela virou-se para enfrentá-lo. Não consigo fazer isto. Fazer o quê? Isto. Nós. Sempre haverá aquela primeira noite entre nós. Sempre me perguntarei se realmente me vês como uma igual ou se ainda sou apenas algo que compraste. Conheces-me melhor do que isto. Realmente? Porque há 3 meses nem sequer me conhecias e ainda assim decidiste comprar-me. Cometi um erro terrível, mas desde então tenho tentado compensá-lo.
Não pode compensar isto, Leonardo. Isabela sentiu lágrimas correndo por suas bochechas. Tomaste algo que deveria ter sido sagrado e converteste numa transação comercial. E passei cada dia desde então a arrepender-me disso. Leonardo alcançou seu rosto. Isabela, amo-te. Isto tem de contar para algo. Deveria ter sido o momento perfeito. A confissão que tinha estado à espera. Mas em vez disso, apenas sentiu dor. Amas-me? Ou amas a ideia de salvar a rapariga pobre virgem que compraste? Leonardo retrocedeu como se a tivesse golpeado. Realmente acreditas isto de mim? Não sei em que acreditar, mas sei que preciso de espaço, tempo para descobrir se isto é real ou se apenas estou apaixonada por um resgate. Isabela, por favor, apenas vais-te e não me ligues. Não por um tempo. Leonardo a olhou por um longo momento, algo parecido com desespero em seus olhos. Depois, assentiu e foi-se. Isabela fechou a porta, deslizou para o chão e chorou. Pela inocência que havia vendido, pelo amor que poderia ter encontrado, pelo fato de que não importava quanto quisesse acreditar num final feliz, a realidade era que algumas coisas não podiam ser desfeitas. E talvez, apenas talvez, ela e Leonardo fossem uma daquelas coisas. 2 semanas passaram, depois 3. Leonardo respeitou seu pedido de espaço, embora Isabela conseguisse ver seu carro estacionado em sua rua ocasionalmente, como se não conseguisse manter-se completamente afastado. Miguel notou sua infelicidade. O que se passou entre ti e Leonardo? Perguntou uma noite durante o jantar. É complicado. Ele pagou pelo meu transplante. Isto não é complicado. Isto é incrível. Isabela olhou para seu irmão, tão jovem e inocente. Não sabia a verdade sobre como havia sido possível seu transplante. Acreditava que Leonardo havia doado o dinheiro por bondade, não. Miguel, o que farias se alguém que amas fez algo terrível pelas razões erradas, mas depois tentou compensá-lo? Miguel o pensou. Suponho que dependeria se realmente mudaram. As pessoas cometem erros, Cat. Até tu. Isto foi mais que um erro. Te magoou? Sim. Mas tentou corrigir? Sim. E amas-o? Isabela fechou seus olhos. Aí estava a pergunta real. Aquela que tinha estado a evitar. Sim, amo-o. Então talvez devesses conversar com ele. Porque passei estes últimos meses a ver-te e és mais feliz com ele do que has sido desde que mamãe e papá morreram. Aquela noite, Isabela sentou-se com suas pinturas. Começou a trabalhar em algo novo, deixando que o pincel se movesse sem pensamento consciente. O que emergiu foi um retrato de Leonardo, mas não o homem frio e controlador daquela primeira noite. Era o Leonardo que a havia segurado enquanto chorava no hospital, o que escutava quando falava de seus sonhos, o que a olhava como se fosse algo precioso, o homem de quem se havia apaixonado. Seu telemóvel tocou, um número desconhecido. Olá? Isabela Souza? Uma voz de mulher, profissional. Sou Patrícia Alves, advogada de Leonardo Pereira. Preciso que venhas ao meu escritório amanhã às 14h. Há alguns documentos que requerem tua assinatura. Que tipo de documentos? O senhor Pereira explicará. Ele estará presente. Isabela passou a noite sem dormir, perguntando-se o que poderia ser isto. Será que Leonardo estava a processá-la para recuperar o dinheiro do transplante? Será que era assim que tudo terminava, com procedimentos legais? O escritório da advogada ficava num arranha-céus do centro. Isabela foi guiada a uma sala de conferências, onde Leonardo já estava sentado. Parecia terrível, como se não tivesse dormido em semanas. Mas quando seus olhos encontraram os dela, ela viu tudo aquilo que tinha estado a perder. Obrigada por vires, disse Leonardo formalmente. O que é isto? A advogada Patrícia empurrou um conjunto de documentos pela mesa. Estes são documentos anulando o contrato original entre si e o Sr. Pereira. Ele deseja que seja registrado legalmente que o acordo nunca foi executado e que o pagamento por serviços se transforma num presente sem condições. Isabela olhou para os papéis, depois para Leonardo.
Não compreendo. Estou a libertar-te, disse Leonardo em voz baixa, da dívida legal, de qualquer obrigação. O dinheiro para Miguel é teu sem qualquer atadijo. Por quê? Porque tinhas razão. Enquanto esse contrato existe, sempre haverá uma sombra sobre nós. Então estou a eliminá-lo. Legalmente, nunca aconteceu. Mas o dinheiro é um presente de alguém que se preocupa profundamente com tua família. Isabela sentiu lágrimas queimando. Leonardo, não tens de dizer nada, apenas assina os papéis e depois podes decidir se alguma vez queres voltar a ver-me. Sua voz quebrou. Mas pelo menos saberás que se escolheres voltar, é puramente por escolha, não por obrigação, não por dívida. As mãos de Isabela tremeram enquanto apanhava a caneta. Assinou cada página, observando a advogada notarizar cada assinatura. Quando terminou, Patrícia apanhou os documentos. Pronto. O acordo original está oficialmente anulado. Saiu, deixando-os sozinhos. Há mais, disse Leonardo, empurrando o outro conjunto de papéis. Estes são de propriedade, para o edifício onde fica teu apartamento. Comprei-o no mês passado. Isabela sentiu pânico aumentar. O quê? Por quê? Porque queria assegurar-me de que tu e Miguel nunca fossem despejados, que sempre tivessem um lar. Empurrou uma chave pela mesa. É teu, sem hipoteca, sem renda. Apenas teu. Não consigo aceitar isto. Não é transacional. Pensa nisso como desculpas, como compensação pelo que te fiz passar. Leonardo, um edifício inteiro não é uma desculpa. O quê? É demasiado. É avassalador. Leonardo levantou-se, caminhando para a janela. Passei 3 semanas pensando em como consertar aquilo que parti. E apercebi-me de que não consigo. Não consigo desfazer aquela primeira noite. Não consigo apagar o fato de que te comprei. Virou-se para a olhar. Mas consigo assegurar-me de que nunca voltes a ser tão vulnerável. Que nunca tenhas de vender-te novamente. Nunca o faria de qualquer forma. Sei, mas quero que saibas que nunca terás de o fazer. Que não importa o que aconteça entre nós. Tu e Miguel estão seguros. Isabela aproximou-se dele, vendo a dor em seus olhos, o desespero. O que queres de mim, Leonardo? Quero-te a ti. Não por obrigação, não por gratidão. Apenas tu, escolhendo-me porque queres, não porque sintas que deves. Já te escolhi, há semanas. Simplesmente tinha demasiado medo de o admitir. Realmente? Sim. Isabela tomou seu rosto entre suas mãos. Amo-te, Leonardo. Ao homem que és agora, não ao que eras aquela noite. E se estás disposto a deixar ir aquele passado, eu também estou. Beijou-o então, e foi diferente de todos os seus beijos anteriores. Não era a exploração tenta de novos amantes. Era a promessa de 2 pessoas que haviam visto o pior uma da outra e escolhido amor de qualquer forma. Quando se separaram, Leonardo pressionou sua testa contra a dela. Não o farei perfeitamente. Vou meter a pata, vou ser super protetor e provavelmente tentarei resolver problemas com dinheiro quando não deveria. E eu serei desconfiada às vezes. Perguntar-me-ei se isto é real. Lutarei contra aceitar ajuda, mesmo quando a precisar. Soa desastroso. Completamente. Fazemos de qualquer forma? Isabela sorriu. Sim, fazemos de qualquer forma. E enquanto saíram do escritório da advogada juntos, mão em mão, Isabela soube que haviam passado no teste mais difícil. Haviam escolhido amor sobre orgulho, sobre medo, sobre o passado. E isto, finalmente, valeu tudo. Se esta história tocou teu coração, não te esqueças de dar like e partilhar com amigos e família que precisam de ouvir esta mensagem de esperança. Os meses seguintes foram de reconstrução. Leonardo fechou o serviço que havia usado para encontrar Isabela, expondo-o publicamente e ajudando as mulheres presas no sistema a encontrar melhores alternativas. Felipe tentou chantageá-lo com a história, mas Leonardo foi à frente primeiro, confessando seu erro numa entrevista que se tornou viral. Acreditei que conseguia comprar algo que apenas pode ser dado livremente, disse na televisão nacional. Estava errado.
e quase destruí alguém extraordinário no processo. A reação foi mista. Alguns o crucificaram, outros o aplaudiram por sua honestidade, mas a Isabela não lhe interessava o que pensassem os estranhos. Importava-lhe que Leonardo tivesse escolhido a verdade sobre a proteção de sua reputação. Miguel conheceu oficialmente Leonardo como o namorado de Isabela, não apenas como o benfeitor que havia salvado sua vida. O rapaz de 16 anos era cautelosamente aprovador. Não a arruínes, advertiu a Leonardo durante seu primeiro jantar juntos. Ela é a melhor pessoa que conheço, e se lhe fizeres mal novamente, não me interessa quanto dinheiro tens. Vou te encontrar. Leonardo sorriu. Entendido. E para conste, não planeio magoar tua irmã. Planeio passar o resto de minha vida provando-lhe que vale cada sacrifício que fez. Mas o verdadeiro desafio veio de uma fonte inesperada. A mãe de Leonardo estava viva. Rosa Pereira havia fingido sua morte 20 anos atrás para escapar de um casamento abusivo com o pai de Leonardo. Havia estado a viver em Portugal sob um nome diferente, mas a confissão televisiva de Leonardo a havia trazido de volta. Encontraram-se numa cafetaria neutra e Isabela insistiu em ir para apoio. Rosa era uma mulher elegante nos seus 60 anos, com os mesmos olhos cinzentos de Leonardo. Desculpa por não estar lá, começou ela. Desculpa ter te deixado com ele. Leonardo sentou-se rígido, sua mão apertando a de Isabela sob a mesa. Tinha 10 anos. Pensei que tinhas morrido. Teu pai ter-me-ia matado se ficasse. Tinha de me ir. Rosa baixou seus olhos. Tentei conseguir a tua guarda. Lutei legalmente durante anos, mas teu pai tinha demasiado poder, demasiadas conexões. O tribunal considerou que eu era instável, que havia abandonado minha família. Até conseguir tentar novamente, eras um adulto. Então apenas esqueceste-me. Nunca te esqueci. Segui-te ao longo dos anos. Teu sucesso, tuas relações. Olhou para Isabela. E agora isto. Tua confissão partiu-me o coração, porque vi como o meu abandono te formou em alguém que não acreditava em amor. Leonardo levantou-se bruscamente. Não podes entrar depois de 28 anos e culpares-te minhas escolhas. Não estou, mas quero que saibas de onde vieram aquelas feridas. E quero, se me permitires, quero conhecer o homem em que te tornaste. Isabela apertou a mão de Leonardo, sentindo-o tremer. Leonardo, disse suavemente, ela está aqui, está a tentar. Isto tem de contar para algo. Sentou-se lentamente, olhou para sua mãe. Não prometo perdão imediato, não prometo uma relação, mas podemos tentar conversar, ver se há algo a salvar. Rosa assentiu, lágrimas correndo por suas bochechas. É tudo o que peço. As semanas que seguiram foram emocionais. Leonardo e Rosa encontravam-se regularmente, desempacotando anos de dor e mal-entendidos. E, gradualmente, Isabela viu Leonardo sarar de maneiras que não sabia que eram possíveis. Uma noite, enquanto deitados no seu apartamento, Leonardo falou na escuridão. Sabes o que minha mãe me disse hoje? O quê? Que deixei meu sofrimento converter-me numa versão do meu pai. Alguém que usava poder para controlar outros. Mas mudaste. Apenas porque te conheci. Virou-se para tal olhar. Isabela, aquela primeira noite, quando te ordenei que te despe, quero que saibas que me odeio por isso. Cada vez que penso nisso, quero voltar no tempo e bater naquele homem. Mas não podes, nem eu consigo desfazer minha escolha de assinar aquele contrato. Arrependes-te disso? Honestamente? Isabela pensou. Arrependo-me do sofrimento. Arrependo-me de como me senti aquela noite, mas não me arrependo de te conhecer, porque sem isso nunca teríamos encontrado isto. Nem sequer sei o que é isto, apenas sei que não consigo imaginar minha vida sem ti. Então não imagines, imagina uma vida comigo. Um futuro onde aquela primeira noite é apenas uma história que contamos sobre como quase arruinamos tudo. Conseguimos fazer isso? Converter algo tão escuro apenas numa história. Conseguimos se escolhermos.
Se decidirmos que o amor que construímos é mais forte que o erro que cometemos. Leonardo abraçou-a mais forte. Amo-te, tanto que assusta. Eu também te amo, até as partes partidas, especialmente as partes partidas. Enquanto adormeciam enredados, Isabela soube que haviam chegado a um ponto de viragem. Já não estavam a fugir de seu passado. Estavam a construir um futuro, apesar dele. A paz não durou. Vanessa publicou um livro de memórias, expondo os detalhes do contrato de Leonardo com Isabela. Torcia a história, pintando Isabela como uma prostituta calculista e Leonardo como um predador vicioso. Tornou-se um best-seller instantâneo. O assédio foi imediato. Repórteres acampando fora do apartamento de Isabela. Estranhos gritando-lhe na rua. Miguel lutando na escola defendendo sua irmã. Isabela perdeu seu trabalho no café quando o dono disse que estava a atrair o tipo errado de atenção. Leonardo estava furioso. Vou processá-la por tudo que tem. Vou destruí-la. Não, Isabela o deteve. Isso apenas lhe dá mais publicidade. Converte-a numa vítima. Então o quê? Apenas deixamos que nos destrua? Encontramos uma forma de nos elevarmos acima disto. Mas elevar-se era mais difícil do que Isabela antecipava. As ofertas de trabalho evaporaram quando empregadores potenciais a procuraram no Google. Miguel estava a ser intimidado desapiedadamente. E cada vez que saía, sentia olhos sobre ela, julgando-a. Uma noite, após um dia particularmente brutal, desabou. Não consigo fazer isto, disse a Leonardo. Não consigo viver sob este microscópio. Não consigo ver Miguel a sofrer pelas minhas escolhas. Então vamo-nos, ambos, para algum lugar onde ninguém nos conheça. Fugir não é a resposta. É ficar para ser destruídos melhor? Leonardo tomou suas mãos. Isabela, amo-te, mas não consigo ver-te passar por isto. Então diz-me o que fazer, o que seja. Isabela pensou no ultimato que a havia trazido aqui. Sacrificar-se ou deixar Miguel morrer. Havia pensado que a escolha mais difícil estava atrás. Mas isto era de alguma forma pior. Quero que faças uma conferência de imprensa, disse finalmente. E dizer o quê? A verdade, tudo, não a versão de Vanessa. A história real de como nos conhecemos. Por que tomei aquela decisão, como mudaste. Tudo. Isto vai te expor a mais escrutínio. Sei, mas é a única maneira de recuperarmos nossa narrativa, de mostrar que não somos os monstros que ela pintou. A conferência de imprensa foi agendada para uma semana depois. Leonardo contratou uma equipa de relações públicas, mas Isabela insistiu em escrever seu próprio discurso. Na noite anterior ao evento, recebeu uma chamada de Vanessa. Sabes que isto não vai funcionar, não é? Gozou a outra mulher. As pessoas adoram um vilão, e tu e Leonardo são vilões perfeitos. Por que fazes isto? Perguntou Isabela. Leonardo já não está em tua vida. Por que continuar a machucá-lo? Porque ele me magoou. Fez-me parecer estúpida, crédula. Então agora é minha vez. Foste tu quem o traiu. Não ao contrário. Pequenos detalhes. Vanessa riu. Aproveita teus 15 minutos de defesa, querida. Para amanhã, a esta hora, serás mais odiada que nunca. A conferência realizou-se num hotel do centro. Centenas de repórteres assistiram. Isabela estava ao lado de Leonardo no pódio, suas mãos unidas, enfrentando uma sala cheia de rostos hostis. Leonardo falou primeiro, confessando tudo sem adoçar nada. A criação do serviço, a escolha de Isabela. Aquela primeira noite, sua transformação gradual. Depois foi a vez de Isabela. Estou aqui hoje porque tomei uma decisão impossível, começou. Meu irmão estava a morrer. Não tinha dinheiro, nem opções, nem tempo. Então vendi o único que tinha valor, minha inocência. A sala explodiu com perguntas gritadas. Leonardo as silenciou. Deixem-na falar. Isabela continuou. Foi a escolha certa? Não sei. Salvou a vida de Miguel, mas me custou algo que não consigo recuperar. Arrependo-me disto?
Todos os dias me arrependo de que tenha chegado a isto, mas não me arrependo de amar meu irmão o suficiente para sacrificar-me. E Leonardo Pereira, gritou um repórter, como consegues amar o homem que te explorou? Porque a pessoa que explorou já não existe. O homem que conheci aquela noite estava partido, cínico, convencido de que nada puro existia. Mas depois mudou, viu seu erro e passou cada dia desde então tentando compensá-lo. Compensar comprando-te com mais dinheiro? Com edifícios e presentes? Não. Isabela olhou para Leonardo. Compensando amando-me de maneiras que o dinheiro não consigo comprar, escutando-me, respeitando-me, tornando-se no homem que merece meu amor. Leonardo falou novamente. Sei que o que fiz foi imperdoável. Explorei o desespero de alguém para meu próprio propósito torcido. Mereço cada onça de ódio que recebo. Apertou a mão de Isabela, mas ela não. Isabela é a pessoa mais corajosa, mais desinteressada que conheci. E se vão odiar alguém, odiem-me a mim. Apenas deixem-na em paz. A sala explodiu de novo. Perguntas voavam de todas as direções. Mas Isabela e Leonardo ficaram firmes, respondendo cada uma honestamente, sem recuar do escrutínio. Quando terminou, não sabiam se havia ajudado ou piorado as coisas, mas enquanto saíam juntos, Isabela soube uma coisa: haviam enfrentado o pior juntos, e de alguma forma, isso os havia tornado mais fortes. Os dias após a conferência de imprensa foram surrealistas. Alguns meios os crucificaram mais duramente, mas outros começaram a ver a história de forma diferente, como uma história de redenção, de duas pessoas partidas encontrando-se nas piores circunstâncias e escolhendo amor de qualquer forma. Lentamente, a maré começou a mudar. Uma mulher jovem publicou um vídeo viral sobre estar na mesma situação que Isabela, enfrentando uma tragédia médica sem recursos. Dúzias mais partilharam histórias similares. De repente, a conversa deslocou-se de julgar Isabela para examinar o sistema que coloca pessoas em posições tão desesperadas. Leonardo usou sua plataforma para defender reforma na saúde. Isabela começou a trabalhar com organizações que ajudavam famílias enfrentando despesas médicas catastróficas. Juntos, converteram seu escândalo em catalisador para a mudança. Miguel graduou-se do ensino médio com honras. Em seu discurso de formatura, falou sobre sua irmã. Isabela salvou minha vida de mais maneiras do que consigo contar. Quando nossos pais morreram, poderia ter colocado-me em cuidados de acolhimento. Quando fiquei doente, poderia ter desistido. Mas não o fez. Ela lutou por mim. E agora vou passar minha vida lutando por outros da mesma forma. Isabela chorou na audiência, com Leonardo a segurar sua mão. Após a cerimônia, Miguel abraçou Leonardo. Cuida dela, está bem? Ela cuidou de todos durante tanto tempo. Merece ter alguém cuidando dela para variar. Farei. Leonardo olhou para Isabela. Na verdade, tenho um plano para isso. Aquela noite, levou-a à mansão onde se haviam conhecido primeiro. Isabela não havia estado lá desde aquela noite horrível. Seu estômago contraiu-se com a memória. Por que estamos aqui? Porque preciso reescrever esta memória. Para ambos. Levou-a para dentro. A casa parecia diferente, mais quente, mais vivida. Na sala onde lhe havia ordenado despir-se, havia montado algo hermoso. Centenas de velas, pétalas de rosa. E no centro, uma pintura, uma das suas, pendurada num lugar de honra. Leonardo ajoelhou-se. E Isabela Souza, aquela primeira noite tentei comprar-te. Tentei reduzir algo hermoso a uma transação. Mas não consegues comprar amor. Consegues apenas ganhá-lo, alimentá-lo, protegê-lo. Tirou uma caixa de veludo. Não estou a pedir que esqueças aquela noite. Estou a pedir que me deixes passar cada noite futura, provando-te que sou um homem diferente. Casarás comigo? Isabela olhou para o anel, simples, hermoso, nada parecido com a extravagância que esperaria de um multimilionário, e compreendeu a mensagem. Isto não era sobre dinheiro. Nunca havia sido sobre dinheiro. Sim, sussurrou. Sim,
casar-me-ei contigo. Levantou-se, beijou-a, e pela primeira vez desde aquela primeira noite estiveram naquela casa não como comprador e mercadoria, mas como duas pessoas que haviam encontrado amor no lugar mais escuro. "Há mais", disse Leonardo, guiando-a acima. Abriu a porta do quarto onde ela se havia despe com medo. Tinha se transformado. Já não era um espaço frio de dormitório, mas um estúdio de arte banhado em luz, cheio de suprimentos e espaço para criar. "Este é teu espaço agora", disse. "Para pintar, para criar, para ser livre. E nunca, nunca pedirei que te tires nada aqui. Este espaço é apenas teu." Isabela chorou, abrumada pela beleza do gesto. Havia tomado sua pior memória e convertido-a em algo hermoso. "Amo-te", disse. "Tanto. Amo-te também." Leonardo a segurou perto. "E passarei cada dia provando-o." Aquela noite fizeram amor naquele quarto por escolha, não por contrato. E Isabela sentiu cada peça partida de si mesma finalmente sarar. Haviam começado em escuridão, mas haviam encontrado luz, e isto valeu tudo. A galeria de arte estava cheia de gente. Isabela Pereira, agora 28 anos, estava ao lado de sua última coleção, uma série de pinturas intitulada Redenção. Cada peça contava uma história de transformação, de escuridão à luz, de desespero à esperança, de transação a amor. Leonardo estava ao seu lado, sua mão descansando na parte baixa de suas costas. Aos 43 anos, havia envelhecido graciosamente, seu cabelo mais grisalho, mas seus olhos mais suaves. "Nervoso?" perguntou ele, aterrorizado. "E se odeiam?" "Não vão odiar. Teu trabalho é extraordinário." Miguel, agora 21 anos, e na escola de medicina, aproximou-se com Rosa. "A imprensa está a pedir declarações. Estás pronto?" Isabela respirou profundamente e enfrentou os repórteres. Eram muitos dos mesmos rostos daquela conferência de imprensa 5 anos atrás. "Esta coleção é sobre segundas oportunidades", começou. "Sobre como até nossos piores momentos podem levar-nos a nossos melhores futuros. Cada pintura representa uma escolha: ceder à escuridão ou lutar pela luz." "E o que escolheste?" perguntou um repórter. "Escolhi lutar, escolhi amor, escolhi acreditar que as pessoas conseguem mudar." Leonardo aproximou-se. "E eu escolhi converter-me em alguém digno daquele amor." No canto, sua filha de 3 anos, Sofia, jogava com blocos sob a vigilância de uma ama. Haviam adotado Sofia de um orfanato 2 anos atrás, querendo dar a outra criança a oportunidade que Isabela havia dado a Miguel. Enquanto a noite avançava, Isabela encontrou-se junto à peça central da coleção. Era um díptico. O painel esquerdo mostrava uma jovem nua, vulnerável, a chorar. O painel direito mostrava a mesma mulher, agora vestida de branco, a segurar a mão de um homem enquanto caminhavam para a luz. "Antes e depois", leu Leonardo o título. "Poderoso. Não é antes e depois." Isabela corrigiu. "É vendida e salva. Ambos fomos salvos aquela noite. Apenas nos tomou um tempo a percebermos-nos." Quando os convidados se foram, e era apenas eles 4, Leonardo, Isabela, Miguel e Rosa, fechando a galeria, Rosa falou: "Estou orgulhosa de ti, de ambos. Tomaram algo terrível e construíram algo hermoso. Aprendemos com a melhor", disse Leonardo, beijando a bochecha de sua mãe. Aquela noite, em casa, depois de deitar Sofia, Isabela e Leonardo, sentaram-se no terraço sob as estrelas. "Alguma vez te arrependes?" perguntou Leonardo. "Daquela primeira noite? Todos os dias me arrependo de que tenha tido de acontecer, mas não me arrependo de para onde nos levou." "Eu também, embora..." hesitou. "O quê?" "Às vezes quero conseguir voltar atrás e bater naquele homem. Aquele que te ordenou despir-te como se fosses propriedade. Aquele homem foi-se." Isabela tomou sua mão. "O homem que tenho agora é gentil, amoroso e nunca me faria sentir assim. Porque me mostraste o que realmente importa, que inocência não consegue ser comprada, que amor não é uma transação,
que as pessoas conseguem mudar se estão dispostas a fazer o trabalho. Isabela aconchegou-se contra ele. Fizemos o trabalho, juntos. Olharam as estrelas em silêncio, cada um refletindo sobre a jornada que os havia trazido aqui. Daquela noite terrível a este presente hermoso, de comprador e vendida a parceiros pela vida. Algumas histórias começam em escuridão, mas se tens coragem suficiente, amor suficiente, fé suficiente em redenção, conseguem terminar em luz. E a deles fez. Fim. Para continuar a apoiar histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considera tornar-te membro do canal clicando no botão Tornar-se Membro, aqui embaixo. Cada doação nos ajuda a continuar a trazer histórias inspiradoras como esta para ti. Comenta embaixo qual foi tua parte favorita e que história gostarias de escutar a seguir.